Aleluia. Você pode curvar a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua vida em nós. Digno és, Senhor, não há outro como tu. Exaltado sobre tudo, sobre todos. Nos curvamos perante você essa noite, Senhor. Queremos te lançar todas as nossas coroas, Pai, todos os nossos títulos. Porque nada temos, nada podemos sem ti, Senhor. Pouco ou muita coisa, nada podemos sem ti, Senhor. Tudo vem de ti, apenas devolvemos a ti das tuas próprias mãos, Senhor. Aleluia! Acha em nós nessa noite um coração rendido, entregue, um coração adorador a ti, Senhor. Aleluia! Te amamos, te reverenciamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Cumprimento o irmão que está do seu lado, pode sentar. Obrigado, louvor. Amém. Se o pastor de Lucas puder me ajudar. Se alguém puder trazer uma cadeira aqui para ele, por favor. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre um coração adorador. Amém? Aleluia. Quero que você abra sua Bíblia lá em 2 Crônicas 16, verso 9. Segunda Crônicas 16, verso 9. A gente vai ler só a parte A. Aleluia. Porque, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. 1 Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para sua aparência, nem para sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus se importa com o coração. Amém? Não importa o quão bom nós somos. Ou o quão ruim também. Amém? Aleluia. Salmo 51. Verso 17. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, vamos falar sobre um coração adorador, né? Como eu disse a vocês. E o que tem a ver coração com adoração? Você já parou para pensar nisso? Coração e adoração tem tudo a ver. São conjuntos, não tem como se separar. Nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade. Amém? E se o nosso coração não é segundo o coração de Deus, nossa adoração não sobe como aroma suave ao Senhor. E existem diversas expressões de adoração. Amém? Isso que nós tivemos aqui, esse momento de louvor, é uma expressão de adoração. Isso não é adoração apenas. Amém? A adoração é um estilo de vida. Mas o que é adoração? Né? Eu vi um texto. Se a mídia puder colocar o cronômetro aí, por favor, para eu não me perder. Eu agradeço. Eu vi um texto falando sobre adoração da irmã Laura Solgueles. Amém? Gosto muito dela. Ela postou um texto há uns meses atrás descrevendo o que é adoração. E nós vamos ler cada um deles aqui. Enquanto isso, já deixa aberto aí na sua Bíblia, Lucas 7, 36. Amém? Essa é, acho que, minha passagem bíblica favorita. E essa passagem fala perfeitamente o que é adoração. Mas antes de nós destrincharmos ela, vamos ver o texto aqui.
Então, o que é adoração? Vou começar falando o que não é adoração. Amém? Adoração não é aquecimento. Adoração não é entretenimento. Adoração não é um pré-culto. Adoração é o culto. Amém? Adoração é partir da premissa básica de que a criatura pode se achegar ao Criador. É se achegar e ser recebido. É honrar e ser permitido na presença mais santa. É ser tocado, é ser mudado. É uma atitude de coração. Amém? Adoração é contexto de troca, é câmbio de afeições, de verdades, de intimidade. A adoração é vulnerável, não é espetáculo, não é para vender, não é de comprar, é de graça, mas é custosa. É de graça, mas é custosa. Aleluia! Aleluia! Quando contemplamos ao Senhor, Isaías certa vez viu o Senhor. Nós vamos ver esse texto lá na frente. E ele é confrontado pelo Senhor. E quando nos achegamos ao Senhor com o coração rendido, sabe? Em verdade ali, Deus vai nos confrontar. Amém? E é nesse ponto onde se expressa a vulnerabilidade da adoração. E Deus vai nos cobrar uma posição. Amém? Você crê assim? Aleluia! Recebeu o elogio de Jesus, aquela que quebrou seu alabastro aos pés dele, não só porque ofereceu uma especiaria cara, mas também rendeu a sua reputação ao ser criticada pelos religiosos. Aleluia! Adoração não é compostura, é postura de coração. Essência é a adoração, não é encenação. Amém? Você que está em Lucas 7, vamos ver aí o verso 36. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá, com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. O alabastro, eu fui pesquisar hoje, era um vaso no qual eram colocadas especiarias. E geralmente o pessoal colocava um perfume muito caro. E esse vaso ele era selado. Ele tinha um selo específico para que ele conservasse a especiaria sem que ela fosse adulterada. Era algo de grande valor. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Postura de coração. Amém? Como nós vimos aqui no texto. Prostrar significa inclinar-se para beijar os pés. Isso é uma atitude de adoração. Amém? É uma expressão também. Não é apenas isso. A adoração não é apenas isso. É muito mais que isso. Amém? Então, ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Muitas vezes sua postura de adoração vai incomodar a outros. Amém? Inclusive, às vezes, dentro da própria igreja. Você sabia disso? O que é muito triste, né? Do mundo a gente espera tudo, amados, mas do nosso meio não. Amém? Você não deve se escandalizar com a postura de adoração do seu irmão. Amém?
O louvor ele se expressa de várias formas. Uns dançam, uns cantam, uns pulam, uns gritam. Miriam dançou na presença do Senhor, Davi dançou, outros gritaram. São expressões de adoração. Amém? O que nos escandaliza é o pecado e não a adoração. Amém? Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo. Aliás, já li o 39, 40. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: Diga, mestre. Jesus continuou: Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E, como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Simão respondeu: Penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: Você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: Você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: Os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A sua fé salvou você. Vá em paz. Aleluia! Essa mesma passagem ela é relatada em Mateus 26, do 6 ao 13, em Marcos 14, do 3 ao 9, e essa de Lucas. E cada um dos evangelistas aqui, eles escreveram na sua percepção, amém? Todas são válidas, mas essa de Lucas foi a mais explanada. Mas lá em Marcos 14, se você puder abrir lá, no verso 4, no verso 3, conta aí, relata aí que ela derramou um unguento, quebrou o vaso de alabastro e com o perfume ela derramou sobre a cabeça de Jesus e também ungiu os pés dele. Aí no verso 4 diz assim: E houve alguns que em si mesmos se indignaram. A postura de adoração daquela mulher indignou a outros. E disseram: Para que se fez este desperdício do unguento? Podia ser vendido por mais de 13 denários e ter dado aos pobres. E eles murmuravam contra ela. Disse Jesus: Deixai-a sozinha, porque a afligis? Ela tem praticado uma boa obra para comigo, porquanto tendes os pobres sempre convosco, e sempre que quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia. Amados, adoração, você não precisa ser muito eloquente, não precisa ter dinheiro, não precisa ter uma boa posição, não precisa ter muitos títulos. Você faz o que você pode. Você dá ao Senhor o que você tem de valor. Amém? Essa mulher, o que ela tinha de mais precioso era o vaso de alabastro. Mas se ela não tivesse nada, se ela tivesse só as lágrimas que ela também deu, era o mesmo valor ao Senhor. Amém? Você não precisa de muita coisa. Deus não está interessado com isso, amados. Nossos títulos são nada perante o Senhor. Nada, 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 nada. Amém? Aleluia. Então, vá lá em João 4, no verso 21.
Você percebeu que o texto que nós lemos, ele estava totalmente descrito nessa passagem de Lucas? No final, eu leio de novo para você. Vamos lá, verso 21. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procuram para seus adoradores. Espírito e verdade, espírito e verdade. Amém? Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adoração, atitude sincera de coração. Amém? Como nós vimos. Vá lá em Isaías 6. Verso 1. Amém? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e com duas cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E uns clamavam para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, como a gente tinha falado inicialmente, Isaías viu a glória do Senhor. E qual foi a posição de Isaías aqui? Ele se sentiu confrontado perante tanta santidade. Amém? E é isso que a presença faz. Ela nos confronta. Quando nos achegamos ao Senhor com atitude sincera de coração, seremos expostos à luz. Amém? E não é para lhe condenar. Amém? Confronto não é condenação. São coisas diferentes. Amém? Se você tem algo contra alguém, você ir até lá e dizer: fulano, quero conversar contigo. Aconteceu isso, isso e isso. Como é que a gente resolve essa situação? Isso é um confronto. Isso é um confronto porque não é uma posição confortável você falar isso. Isso não é condenação, isso não é condenável. Condenável é você ficar falando mal por trás. Sabia disso? E é isso que a luz faz. Ela nos confronta. E é isso que a presença do Senhor faz. Quando nos achegamos a Ele, sabe? Deus andava com Adão de perto. Quando Adão cai lá com Eva, Deus chega e pergunta: Adão, onde estás? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Sabe? Deus não está falando ali de uma geografia, amados. Deus sabia perfeitamente onde Adão estava. Mas onde estava o espírito de Adão? Morto. Já por causa do pecado. Não é o mundo. Amém? O mundo é físico. Quando a gente fala o mundo, é o sistema, é o regimento. Amém? Deus sabe todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Então, eu vi uma história sobre o que acontecia na Roma Antiga. Na Roma Antiga existia um grande comércio de cerâmicas. E eles comercializavam muitos vasos lá. Uns vasos que eram cobertos de cerâmica. Vocês já viram aqueles vasos chineses assim, que eles são bem lisinhos? Parece é uma porcelana, né? É uma espécie de porcelana. São bem lisinhos mesmo.
eles cobriam os vasos com essa cera específica e os vasos ficavam bem lisinhos, bem bonitinhos. Porém, o comércio naquele tempo era muito grande e acontecia de alguns vasos serem quebrados. Quando os vasos se quebravam, os malandros, todo canto tem, sempre teve malandro, todo canto, eles pegavam aqueles vasos quebrados, remendavam, colavam direitinho e passavam outra camada de cera de cerâmica por cima. E as rachaduras, elas ficavam encobertas. Só que também onde tem malandro, tem gente esperta. Para desfazer as obras de Satanás. E quem já era ligado nesse comércio já tinha uma tática. Pegava o vaso antes de comprar e colocava à luz. Pegava o vaso e o expunha à luz. E quando eles faziam isso, eles viam as rachaduras do vaso. Sabe? E se você comprava o vaso lá sem entender isso, qualquer coisa, um sopro, o vaso podia quebrar. Mas quem era esperto, antes de comprar o vaso, de adquirir, expunha os vasos para a luz e via a sua estrutura. E via lá as rachaduras e as imperfeições. Sabe? Essas rachaduras representam nossas fragilidades, nossas feridas, até o pecado em nós, nosso caráter. Amém? E, amados, às vezes nós colocamos em nós uma camada de cera e podemos encobrir isso de algumas pessoas que não têm conhecimento, sabe? Mas perante o Senhor, Ele vê. Amém? E se nós nos deixarmos que Ele exponha a luz sobre nós, Ele vai nos mostrar essas rachaduras. E às vezes você nem percebe onde está alguma delas. Sabia disso? Mas o Senhor traz a luz para nos confrontar e nos moldar. Quando você for quebrado, não queira ser remendado, não, amados. Volta para a mão do oleiro. Volta para a argila bruta. Amém? Vai ser molhado de novo. Vai ser moldado de novo. Vai ser ajuntado à massa de novo. Vai ser um processo mais demorado. Amém? Mas quando você estiver pronto, aí sim, você recebe a camada de cera para ficar bonitão, fortão, e não ser quebrado por qualquer peteleco. Amém? Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. A palavra sinceridade vem daí. Sim quer dizer sem. Ridade quer dizer cera. Sem cera. Legal, né? Achei massa. Sem cera, perante o Senhor, amados, não tem cera de cerâmica que cubra nossas fragilidades. Amém? Aleluia. Aleluia. Quando contemplamos ao Senhor, somos expostos à luz. As rachaduras aparecem para sermos moldados pelo Senhor. É o que acontece aqui com Isaías. Verso 5. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Olha aí, o confronto de quem Isaías era. E habito no meio do povo, de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Deus vai te confrontar, porém, Ele não vai te deixar nesse lugar. Ele vai prover a mudança de situação. Amém? Veja aí no verso 6. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar como uma pinça. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Deus é assim, amados. Deus é totalmente diferente do diabo. Sabe? O diabo, ele te promove a uma plataforma, ele enche teu ego, enche tua pompa. Quando tu tá lá em cima achando que vai dar tudo certo, ele te derruba. Sabe? E depois que ele te derruba, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te condenar. Dizer que você comeu no prato dele e agora tá todo quebrado. Com Deus, não. Deus te promove e te coloca numa plataforma. Se você cair, Ele não vai lá dizer: ó, eu não te disse? Não, amados. Deus não é assim.
Deus não é assim. Aleluia. Aleluia. Depois disto, verso 8. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Sabe? Olha os estágios da contemplação do Senhor. Confronto, limpeza e depois Deus pede uma posição. Deus espera de nós um serviço. Amém? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Amados, nós não estamos aqui de brincadeira. Eu não sei nem que palavra é que eu uso para isso, sabe? Às vezes nós estamos numa vida tão mecânica, né? Sabe? E isso vem para todos. Nós que estamos aqui à frente, muitas vezes, não estamos isentos dessas coisas. Você sabia disso? Semana passada eu estava conversando com Nelly. Eu quase fui falar com o pastor semana passada porque eu não queria vir pregar hoje. Você sabia disso? Não queria. Porque eu não estava me sentindo bem para isso. Não estava numa semana boa. Foi uma semana difícil. Muito difícil. E sabe, às vezes nós estamos numa mecânica constante aqui, sem perceber. Nós estamos cantando, adorando, louvando, servindo. Mecanicamente, amado. Mecanicamente. Sabe que Deus não se importa com o seu serviço. Deus não se importa com isso. Sabe? Satanás não teme quem é usado, não. Satanás teme santidade. Satanás teme intimidade. Satanás teme relacionamento com o Senhor. Serviço é complementar. Muito importante. Amém? Não estamos aqui de brincadeira, como eu estava falando. Tem que estar servindo. Mas isso não espanta diabo não, amado. Isso não espanta diabo não. Seu serviço pode ser um engano. Seu serviço pode estar sendo desenvolvido com a motivação errada. Mas seu relacionamento, como é que está? Sabe? Quando você não estiver bem, amado, não diga que você está bem diante de Deus. Você pode dizer perante os homens, perante sua liderança. Mas diante do Senhor, seja sincero, amado. Seja sincero. Amém? Quando eu não estou bem, eu digo: Senhor, tá dando não, viu? Não está dando. Não estou conseguindo, Senhor. Não estou conseguindo. Então o Senhor vem aqui, ou então, às vezes até nós chegamos a um ponto, né? Eu sou muito sincero mesmo. Às vezes eu digo: olha, fica aí, que eu quero ficar aqui quieto. Fica aí, quando eu quiser eu vou aí. Mas Deus está lá, amoroso, esperando você. Esperando sua posição, esperando sua busca. Amém? Aleluia. Aleluia. Relacionamento, amados, é muito mais importante do que serviço. Amém? Aleluia. E o pastor diz aqui que ele tem o ministério da foice, né? É bênção. Dê glória a Deus que você tem alguém interessado no seu crescimento. Amém? Que está disposto a lhe incentivar, a lhe promover, a lhe motivar. Isso é importante demais, amados. Mas sabe, o pastor não está na sua casa. O pastor não está no seu quarto. O pastor não está no seu secreto. E como é que está o seu secreto com o Senhor? Amém? Nós às vezes buscamos o Senhor. Estamos buscando o Senhor às vezes por conveniência. Sabe? Aleluia. E às vezes estamos no automático. E às vezes nossa busca não é tão intensa quanto deveria ser. Né? Aleluia. Então, verso 8. Já li, não foi? Mas vou ler de novo. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei?
E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a posição que o Senhor espera de você. Amém? Aleluia. Então, quando contemplamos ao Senhor, quando nos achegamos ao Senhor, né? Quando vimos aqui Isaías, 4 pontos nós vemos. Temos a visão elevada e vemos o Senhor no alto e sublime trono. Nós enxergamos a posição de Deus. Segundo ponto, alto e exaltado. Contemplamos a personalidade do Senhor, os serafins dizendo: Santo, Santo, Santo. Isso é quem Deus é. Amém? E o ambiente é preenchido pela fumaça, que representa a presença. Amém? Então, é o que acontece quando nós contemplamos ao Senhor, em adoração, em coração contrito. Amém? Aleluia! Depois de tudo isso, Deus exige de nós uma posição. Amém? Ele nos purifica, nos capacita, nos dá um ministério, muitas vezes, né? E depois ele vai cobrar uma posição de nós. E nós precisamos responder ao Senhor, como vimos em Isaías 6:8, né? O poder da fala. Então você percebe que a adoração ela requer muito mais do que uma música cantada, muito mais do que uma dança, muito mais do que uma expressão, seja ela qual for. É atitude de coração. Amém? Atitude de coração. Atitude de coração. Mas como vamos adorar se nós não temos um coração segundo o coração do Senhor? Né? Como termos um coração segundo o coração de Deus? Nos expondo. Amém? E separei aqui alguns pontos. As chaves para nós termos um coração segundo o coração de Deus. Primeiro ponto, amado. Um coração segundo o coração de Deus é um coração obediente. Amém? Volto lá em 1 Samuel 16. Verso 7. Se alguém puder trazer mais água, eu agradeço. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para sua aparência, nem para sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Aqui essa história é bem conhecida, né? Estavam procurando quem seria o novo rei de Israel. E os homens queriam um rei forte, um rei imponente, um rei de boa pompa, de boa vista. Mas Deus não está preocupado com isso. Amém? Deus não está preocupado com sua altivez, com sua posição, com seus títulos. E Ele também não está preocupado se você é um coitadinho, fraquinho, escondidinho, pequenininho. Amém? Não importa a posição. Não importa. Porque quem era assim, pequenininho, mal visto, era Davi. Mas aqui à frente a palavra fala que Davi ele era o menor da casa. Era o pastor das ovelhas. Era o que ninguém dava valor, mas era em quem o Senhor estava de olho. Amém? E eu vou adiantar aqui por causa da hora. Quando chega um monte de gente, chega Eliabe, que era forte, chega o próprio Saul, chega muitos querendo ser o futuro rei de Israel, mas Deus diz: ei, não estou interessado nisso não. Deus vai até o menor. Amém? Deus vai até o que está escondido. E quando Deus chega até Davi e o convoca, Davi responde ao chamado. Davi obedece ao chamado. Amém? É o primeiro ponto. Por que eu estou falando de Davi? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Amém? E o primeiro ponto que nós vemos aqui mais à frente
acho que lá no verso... A partir do 10, mas a gente não vai ler, não. Davi responde ao chamado do Senhor. Então, Davi obedece. Amém? Esse é o primeiro ponto para um coração segundo o coração de Deus. Um coração obediente. O segundo ponto, amados, é um coração que se arrepende. Amém? Davi, ele comete muitos erros mais à frente. E o erro grave, um dos erros mais graves de Davi, né, foi o adultério que ele cometeu com Batseba. E o profeta Natan chega até Davi, mais à frente, e ele repreende Davi. Volta lá no Salmo 51. Ele repreende Davi acerca do que Davi havia feito. E ele confronta Davi. Não está nessa passagem aí não, viu? De Salmo 51 não. Eu deixei aberto porque é o que a gente vai ler. E o profeta Natan, ele confronta Davi e leva Davi a uma posição de confronto, de conflito. E Davi, ele começa a reconhecer o pecado, reconhece o erro, reconhece a falha. E Davi faz o quê? Abandona. Amém? Um coração segundo o coração de Deus, amados, não é um coração livre de falhas. Não é um coração que é perfeito no seu desenvolver, no seu caminhar. É um coração que obedece e se arrepende quando erra. Amém? Aleluia! E no Salmo 51, esse salmo descreve assim, ó, exatamente o que é ser um coração segundo, o que é ter um coração segundo o coração de Deus. E nesse salmo é Davi falando para o Senhor. Ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi é sincero com o Senhor. Amém? Davi aqui está numa antiga aliança. Você está numa condição muito superior a essa. Amém? Jesus já te purificou, sim. Já te limpou, já te deu acesso, já te trouxe para perto. Mas sabe, amados, existe uma posição que nos cabe. Não é porque Jesus já fez tudo que nós vamos estar aqui levianamente. Amém? Nossa salvação, ela é dada em 3 dimensões. Você é salvo automaticamente quando confessa o Senhor, Jesus como Senhor e Salvador. Nós estamos sendo salvos pela renovação da nossa mente. Amém? E seremos salvos finalmente no grande dia, quando o Senhor voltar. Amém? Então, nesse caminho, nessa dimensão aí tripla, existe uma posição que nos cabe. Uma vez salvo, não é salvo para sempre, não. Amém? Como estão as suas atitudes perante o Senhor? Verso 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha aí, coração mais uma vez. Amém? É por isso, amado, que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele chega perante o Senhor, parece uma ladainha aqui antes, né? Senhor, estou sujo, preciso do teu perdão, o pecado está diante de mim. Mas isso é confissão de arrependimento, amado. E um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeita. Amém?
E Davi, ele não fica nessa posição para sempre. Amém? Nós precisamos chorar, nos arrepender, precisamos, sim. Precisamos ir aos pés, precisamos. Mas nós não devemos ficar nessa posição para sempre. Amém? Chorar é bênção, amados, sim. O luto deve ser vivido, sim. Acho que até a psicologia explica isso, né? Quando eu falo luto, não é só luto de morte, não, viu? Luto de dor e sofrimento também. Mas não é um lugar para ficar, é um lugar de passagem. Amém? Aleluia! Depois que você passar, comece a tomar a posição correta de coração e fazer como Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Veja que consciência da presença de Deus. Davi nem tinha o Espírito Santo dentro dele. Davi estava aqui na antiga aliança. O Espírito vinha sobre, mas dentro, só nós, na nova aliança. Amém? Ainda assim, Davi está dizendo, não retires de mim o teu Santo Espírito. Amados, isso é uma pessoa com um coração diferenciado. Amém? Davi, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. Aleluia. Aleluia. Pule para o 15. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Lembra que a gente leu lá em Isaías? Que Deus pede uma resposta de nós quando o Senhor nos convoca. E olha aqui como Davi está falando. Ele está se abrindo perante o Senhor, se derramando, entregando o coração e no final, já no finalzinho, ele pede para que o Senhor abra os seus lábios, para que ele manifeste o louvor. Amém? Aleluia! A adoração requer uma resposta. Amém? Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. O Senhor não despreza. Aleluia! Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Aleluia! Então, quando reconhecemos nossa verdadeira condição e dependência, que foi o que Davi fez aqui, Deus nos transforma. Porém, isso ocorre só quando nos achegamos a Ele em humildade de coração. Amém? Humildade de coração. Humildade de coração. Humildade de coração. Aleluia! Aleluia! Estamos finalizando já. Deixa eu ver se não faltou nada. Isso. Aleluia! Amém. Eleve sua visão. Abra lá em Salmo 121. Aleluia. Contemplação do Senhor exige que nós elevemos a nossa visão. Isaías olhou para o alto e viu o Senhor. Aleluia! Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você.
É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Aleluia! Aleluia! E no Salmo 120, no verso 1, você não precisa abrir lá, ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouve. Sabe, amados, quando estamos em uma posição de confronto, né, de nós mesmos, de alma, nós vamos buscar socorro em algum lugar, né? Seja nas pessoas, seja nas coisas materiais, seja nos nossos trabalhos, naquilo que nós conseguimos conquistar. E muitas vezes esquecemos do Senhor, né? Esquecemos do Pai que está ali disponível. E o Senhor é o mais interessado a ser o primeiro a ser buscado. Amém? Essas coisas de nada valem, amados. O que temos de nada vale, sabe? Eu estava lembrando esses dias, quase sempre eu falo isso quando eu subo aqui, sobre a pandemia, né? Eu nunca vou esquecer isso, porque eu vivi lá. E foi um momento em que o Senhor mais me levou a uma posição de conflito e de me mostrar o que era o verdadeiro valor das coisas. Sabe? E tantas vezes buscamos tantas coisas, e coisas que não nos preenchem, coisas que não valem de nada, amados, no fim. Sabe? A pandemia ela nos levou a uma condição de lockdown e tudo parou, né? Tudo ficou bloqueado. E quem tinha dinheiro, amado, não tinha nem como gastar. E eu vi pessoas morrendo, sabe? Por algo simples do cotidiano. Não consegui colocar o ar dentro dos pulmões, sabe? Uma coisa que é de graça, que o Senhor deixou aí para nós. E às vezes nós estamos preocupados com tantas coisas, sabe? Principalmente jovens, né? Que estão buscando tantas coisas, buscando chegar a tantos níveis. E eu achava que o que eu precisava era me formar, ser o melhor que eu pudesse na minha formação, com a titulação mais completa possível, ter uma boa conta bancária, ter um concurso, né? Que isso para mim era um sinal de estabilidade. E quando eu consegui boa parte dessas coisas, o Senhor chegou até mim e disse: e agora? O que é que tu vai fazer com tudo isso? Confronto, conflito. E eu disse: Senhor, tá tudo aqui perante você. O que é que eu vou fazer com isso agora? O Senhor está me perguntando, mas é eu que te pergunto. O que é que eu vou fazer agora? Sabe, amados, e de repente me veio uma angústia tremenda, um sentimento de morte interna, sabe? Não era só a morte física que eu estava temendo ali, era a morte espiritual mesmo. Eu não estava em uma condição muito boa na igreja, eu tinha me afastado um pouco das atividades, não estava vivendo uma vida de pecado, mas estava vivendo uma frieza espiritual, mecanicamente. Eu vinha só para os cultos, amém, louvava, adorava, voltava para casa e nada de pegar em Bíblia, sabe? E a frieza ela vai tomando conta de você, sem você perceber. A frieza ela vai tomando conta e seu coração vai amornando, amados. Ele vai amornando e você não percebe. E de repente a gente chega num lugar
que às vezes nem as lágrimas saem mais do seu rosto. Você está num lugar tão profundo de tristeza, de vazio, que você não consegue nem chorar. Você está numa posição que você diz, meu Deus, onde é que eu estou? E agora? E é nessa hora, amados, que somos expostos à luz. Amém? E as rachaduras vão aparecer. E você vai se dar conta de que nada do que você conseguiu, possuiu, vale algo. Nada. Nada. E essas coisas não podem preencher o vazio que está dentro de você, sabe? Porque só o Senhor pode fazer isso. Amém? Só o Senhor, amados. Não pense que é dinheiro, não. Não pense que é um emprego, não pense que é um concurso público, não. Não pense nisso, amados. Só o Senhor. Amém? Aleluia. Você pode ficar de pé? Aleluia. Pai, nós te agradecemos pela verdade da tua palavra em nós. Obrigado, Senhor, pela tua vida em nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ver o real valor das coisas, Senhor. O real valor dessa vida, o porquê estamos aqui, Senhor, de fato. Não queremos te servir com obrigação, não queremos te servir por ser um movimento, por ser um cotidiano simples. Queremos te servir, Senhor, em espírito e em verdade. Queremos viver para ti em espírito e em verdade. Queremos te entregar tudo que temos, tudo que somos, Senhor, sabendo que nada veio de nós, veio das tuas próprias mãos, Pai. Só te devolvemos tudo é teu, Senhor, nada é nosso. Nada podemos sentir, Senhor. Nada podemos sentir, Senhor. Aleluia. Acha em nós um coração adorador, Senhor. Um coração que te contempla, que obedece, que é contrito, que é quebrantado, Senhor. Acha em nós esse coração, Senhor. Um coração que está rendido a você, te buscando. Sempre. Aleluia. Aleluia.